Vamos fazer agora o quarto exemplo da lista, né? Um capacitor de 2 microfarads e um capacitor de 4 microfarads são ligados em paralelo a uma fonte com uma DDP de 300 volts. Calcule a energia total armazenada nos capacitores, né? Ao assistir as videoaulas, vocês vão perceber que tem uma equação para calcular esse U. Esse U eu estou chamando de energia potencial armazenada nas placas do capacitor. Não confundam esse U com a diferença de potencial que nós estamos usando também, tá? Então, esse U é dado por 1 sobre 2C, a carga do capacitor elevado ao quadrado. É uma das expressões que nós podemos usar, né? Como a gente sabe que a carga é C vezes a diferença de potencial, eu vou chamar a diferença de potencial aqui de V, para não confundir com o U de energia potencial, tá? Então, eu vou ter que energia potencial vai ser igual a 1 sobre 2C, a carga ao quadrado vai ser o quê? C vezes V ao quadrado, ou seja, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2C. O que é C vezes V ao quadrado? É C ao quadrado vezes V ao quadrado, ou seja, a minha energia potencial armazenada, a capacitância ao quadrado corta também é igual a 1/2 da capacitância vezes o potencial elevado ao quadrado, né? O que nós sabemos nessa questão 4, né? Esses dois capacitores estão ligados em paralelo, né? Se eles estão ligados em paralelo, significa que a DDP nos terminais, tanto do primeiro capacitor quanto do segundo capacitor, são exatamente iguais, né? E elas são iguais a quanto nesse caso? Elas são iguais a 300 volts, né? Nós temos o primeiro capacitor cuja capacitância é 2 microfarads e o segundo capacitor cuja capacitância é 4 microfarads. Então, vamos lá. Então, C1 nós temos 2 microfarads e o segundo, C2, nós temos 4 microfarads. Como é que nós vamos calcular a energia? Ó, eu tenho a capacitância e tenho a diferença de potencial do primeiro, eu calculo a energia armazenada no primeiro. A mesma coisa eu vou fazer com o segundo. Então, eu vou calcular que o 1 é igual a 1 sobre 2/2 de C1 vezes o potencial que é comum aos dois ao quadrado, né? Isso aqui fica 1/2. A capacitância do primeiro é 2 micro. Isso aqui fica 2 vezes 10 a menos 6. 300 ao quadrado, 300 vezes 300, isso aqui dá 9 vezes 10 a quarta, isso aqui dá 90.000. Esse 2 dividido por 2 dá 1, 10 a menos 2, desculpa, 1 vezes 9, 9, né? 10 a menos 6 vezes 10 a menos 4, isso aqui dá 10 a menos 2. Ou seja, eu tenho 9 vezes 10 a menos 2 joules, porque eu estou calculando a energia potencial armazenada, né? Quando eu vou ver aqui a energia potencial armazenada no segundo, isso é a mesma coisa, é 1/2 a capacitância do segundo vezes a diferença de potencial nos terminais do segundo capacitor ao quadrado. Isso aqui é 1/2, a gente sabe que C2 é 4 micro, então aqui 4 vezes 10 a menos 6, e de novo, o potencial ao quadrado é 300 ao quadrado, 300 ao quadrado, isso aqui é 9 vezes 10 elevado à quarta, né? Eu sei que 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 9, 18, né? Então, nós vamos ter 18 vezes 10 elevado a menos 2 joule, né? Quem é a energia total armazenada pelos dois capacitores, né? Isso aqui vai ser energia armazenada pelo primeiro capacitor mais energia armazenada pelo segundo, ou seja, é 9 vezes 10 a menos 2 mais 18 vezes 10 a menos 2, né? 9 vezes 10 a menos 2 mais 18 vezes 10 a menos 2, essa energia total armazenada, isso aqui vai ser igual a 27 vezes 10 a menos 2 joule, ou 0,27 joules. Tudo bem? Acabou a questão 4.